um momento de oração. Nós vamos orar e em seguida trazer a palavra de Deus para vocês. Deus e Pai, estamos agora, Senhor, intercedendo a Ti, Senhor, porque são tantas pessoas que são contaminadas com esse vírus, ó Deus, que tem trazido tanto pânico, Senhor, para a humanidade. E aqui para o nosso Brasil, também na nossa cidade. Alguns irmãos nossos na fé, Senhor, até mesmo da nossa igreja presbiteriana na cidade, também estão com os sintomas, mas, Senhor, nós te pedimos a Tua mão protetora, não só sobre eles, mas todos aqueles que estão, ó Deus, vivendo esse momento aqui também de vírus, de coronavírus. Te pedimos, ó Deus, também em favor daqueles que estão, ó Deus, doentes de outras formas, que estão passando momentos difíceis, de privações, aqueles que estão passando momentos, ó Deus, em suas vidas de grandes dificuldades. Nós queremos interceder a Ti, te pedir a Tua bênção, Senhor, e que assim, ó Deus, Tu nos ouça. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou ler as Escrituras Sagradas no livro de Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, apenas 2 versículos. Nós estamos aí entrando na última parte aí do livro de Romanos, no estudo número 34, que tem como tema o culto racional, com base no verso de número 2. Então vamos ler o texto sagrado. Nova Almeida atualizada, a nova versão da Bíblia, né? Verso 1, capítulo 12. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Deus e Pai, que a Tua palavra nos guie, nos direcione em tudo que vamos fazer. E vamos expor a Tua palavra nesta noite. Pai, nós te oramos, te pedimos a Tua direção. Não só para que possamos entender e aqueles que vão nos ouvir. Nós oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, irmãos, estamos chegando aí na fase final, segunda parte do livro de Romanos, e nesta noite eu quero tratar, amados, o culto racional. Olha, a título de introdução, amados, estamos então iniciando a última parte do livro de Romanos, e como vocês sabem, eu não sou teólogo, mas eu apenas faço devocionais sobre o texto sagrado, depois de ler exaustivamente. Olha, esse texto aqui é explicitamente para os crentes poderem compreender ou viver a prática da fé cristã, né? Que seja, amado, externa, né, no conjunto presencial dos irmãos reunidos no templo, amado, ou que seja não só externo, mas também interno, individual. O culto individual, irmãos, né, na razão da adoração a Deus, irmãos, em nossa mente, né, em nossa mente racional, para oferecer a Deus a adoração ao seu nome, ao nome do Deus Todo-Poderoso. As explicações finais de Paulo, irmãos, vêm ao encontro da necessidade de se praticar aquilo que ele trouxe teologicamente, né, desde o primeiro capítulo até o 10º capítulo, ele foi exaustivo, até o 11º capítulo, foi exaustivo, né, de forma teológica, irmãos, e ele passou assim esses estudos maravilhosos, irmãos, vindo até o capítulo 11, e agora nós estamos aí vendo uma prática, né, que é necessário que a igreja, que já tomou conhecimento do que é a doutrina da palavra de Deus, agora, amado, de forma mais operante, ela precisa exercitar na prática, e principalmente quando nós evangelizamos.
A evangelização amados, a forma mais forte de vivermos a prática cristã, é a evangelização. Então, ainda a título de introdução, vamos para o verso primeiro, na frase que é o título do estudo, o culto racional, verso primeiro, amado, né? Bem, o serviço cristão, irmãos, é para adorar a Deus, né? Quer seja de uma forma coletiva na igreja, todo mundo presencial, em qualquer lugar, das pessoas juntas, ou de forma sozinha, individual, dentro da compreensão do verdadeiro, né, culto que nós prestamos a Deus, dentro, amado, de nós, expurgando muitas vezes os excessos, irmãos, da nossa negligência para com Deus, irmãos, né? Que de forma, quanto mais, irmão, tem acontecido com a minha vida, com a sua vida, amado, que não agrada a Deus a nossa vida relaxada num culto que não tem sido racional para o nosso Deus, né? Precisamos, amados, ser coerente com a palavra de Deus, irmãos, com a vida cristã, amado, né? Em razão, amado, de precisamos estar em ordem, amados, para desenvolver a realização do culto, quer seja ele individual, quer seja ele presencial aí, do grupo de irmãos que estão reunidos na igreja, meus amados irmãos, né? Para podermos ter, irmãos, comunhão, né, com Deus, irmãos, e Deus se agradar do culto que nós fazemos. Amados, o segundo versículo, a segunda frase que eu quero, que vai ser o segundo ponto também da nossa exposição, o verso de número 2, numa primeira parte, que diz: os padrões deste mundo. Presta atenção, amado. Os padrões, amados, do mundo, amado, não tem nada a ver com a vida cristã. Não tem, certo? O mundo tem outro modo de vida diferente do nosso, né? Completamente. E nós somos, amados, ou se não somos, é para ser, amado, totalmente diferente. A nossa busca é uma busca diferente, é uma busca, amado, permanente com Deus, amados, né? Haja visto, irmão, que a vontade do cristão, amados, tem que ser trocada quando ele se converte. Deixar as coisas mundanas para as coisas de Deus, irmãos. Por isso que Paulo, lá em Gálatas 2, verso 20, ele diz claramente, irmãos, essas palavras, não é? Ele diz: logo eu não vivo, mas Cristo vive em mim. As coisas que eu fazia, agora não faço mais. Agora as coisas que eu faço, ele dizia que são as coisas que ele faz em Jesus Cristo, amado, que deu a vida dele por ele, que o salvou, que o libertou da escravidão, do pecado, meus amados irmãos, né? Amado, somente o cristão que coloca na sua vida verdadeiramente, amado, a fé cristã e vai viver ela, amado, e aquele que tem compromisso e vive a experiência, amados, do poder, e assim poder também desfrutar, amados, dos cuidados de Deus. É isso que eu quero dizer, que não é nada de padrões do mundo. E Paulo aqui estava falando para crentes, para os crentes, não é? Que estavam lá em Roma, para crentes que ele estava dedicando, né? Muito bem, irmãos. A Bíblia, irmãos, a pessoa lê a Bíblia, né? A pessoa ora, né? Mas na verdade, amados, vai à igreja, mas na verdade, irmãos, essas pessoas não gastam o verdadeiro tempo com o serviço de Deus, irmãos. Fica meio termo, né? Não tem uma vida de compromisso, não deixa Cristo viver na pessoa. E é isso que ser cristão é Cristo viver em nós, irmãos. E Cristo viver em nós, amado, não vamos ser fanatismo, não vamos ser fanáticos, não. Porque, amado, nós sabemos, amado, diferenciar as coisas que são do trabalho, da vida, da subsistência, não é? Das coisas que não são. E das coisas que são do lazer. E nós não devemos ter lazer e não devemos, amados, se envolver com as coisas do mundo.
Já pensou onde tem 100 mil pessoas no estádio de futebol, tem um crente ali no meio? Isso é um negócio sério, né? Que coisa que eu já fiz isso, né? Amados, eu queria, na terceira frase do versículo 2, já no final, últimas palavras do versículo 2, fala, amados, perfeita vontade de Deus. Olha, meus queridos, o viver no mundo, amado, para quem conheceu a vontade de Deus, irmãos, em sua vida, amados, não há dúvida que deve parecer algo estranho para quem foi transformado. Para quem antes fazia sua vontade, aquela de Adão, né? O que ele queria, né? Mas para fazer a vontade de Deus, que Deus quer vida e não morte, certo? Então, meus amados, Deus, amados, né? Está mostrando para nós os valores que devemos aplicar na nossa vida, amado, de transformada, esses valores que não são efêmeros e passageiros, com os valores do mundo, que são diferentes, amados, né? Os cristãos, amados, que têm a vida devotada pelos os princípios da vontade de Deus, irmãos, não pode, né, e nem deve se acostumar com as iguarias deste mundo, com as coisas frívolas que o mundo oferece. Não pode dar margem, porque isso não é bom. Mas eu estou falando também não só do divertimento, mas da maquinação da nossa mente, do nosso pensar, do nosso agir, das coisas que nós fazemos, amados, muitas vezes por nós mesmos. Não podemos fazer isso, não é? O cristão, amado, quando recebe a palavra de Deus, meus queridos, não é, em sua vida, tem que haver uma mudança radical, meus amados, não é? Ele não deve e nem pode, amado, ter nenhum tipo de relacionamento com a vida pregressa, com a vida, amado, deste mundo aí que está. O crente não tem nada a ver com isso aí, certo? Ele deve saber lidar bem com essas coisas, saber neutralizar aquilo que não é de Deus. Olha, meus amados, em primeiro lugar, o culto racional, verso 1. Então vamos ver agora os 3 pontos do nosso estudo, exposição de hoje. Não é? O culto racional. Amados, quando o Senhor Jesus Cristo disse àquela mulher, está lá em João, capítulo 4, verso 24, né? Quando ele falou para aquela mulher, amado, ela ficou admirada, amados, né? Que deveria adorar ao Pai em espírito e em verdade. Tudo dela deveria ser agora colocada para a vontade de Deus, meus irmãos. Aquela mulher foi mudada, sua mente foi transformada, meus irmãos, né? Em relação à adoração. Ele mostrou, amado, em que o homem pode servir a Deus, amado, né? O que o homem pode oferecer da sua vida. É a adoração, por isso que ele diz no verso anterior, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Algo fantástico, meus irmãos. João 4:23. Olha, meus irmãos, né? Presta atenção. Como é possível, amado, alguém não adorar a Deus, né? Em face de tantas essas providências que Deus tem feito, não é? Deus tem feito coisas maravilhosas, amado. O tempo todo Deus abençoando a gregos e troianos, a crentes incrédulos, irmãos, né, abençoando o homem aí. Eis o dia que se desponta, a noite que chega, eis aí o alimento, eis aí a família, eis aí tantas coisas fantásticas e maravilhosas para nós usufruirmos que Deus faz, amados. Para nós, como não ser grato a Ele, como não adorá-lo, amado, como não prestar um culto individual, coletivo a Ele, agradecendo as bênçãos que Ele nos dá. Né? Precisamos, amado. Olha, amados, o cristão de forma especial, irmãos, ele não pode esquecer essas coisas, tá? Né? Ele não pode esquecer. Ele não pode, amado, esquecer essas coisas importantes que Deus concedeu a ele, amado. Foi que Deus concedeu ao homem cristão o perdão dos seus pecados.
tirou ele da inclinação da morte, a inclinação do pecado, amados, e dessa forma, amados, os seus pecados foram anulados e ele passou a ser livre, podendo então até uma vida de obediência a Deus, de fazer a vontade de Deus na sua vida e não a sua vontade como fez Adão. É que o homem cristão precisa fazer, não é? No dia a dia da vida cristã. O culto racional, amado, que vem dentro do homem, a razão, amado, que eu diria que o homem pode esboçar em sua vida, amado, e muito mais, amado, pelo conhecimento, amados, não é, das verdades de Deus, dos ensinos sagrados que levaram o homem a conhecer, amado, o grande mistério inexplicável, amados, como Deus se fez carne em Jesus Cristo, como ele exercitou o seu ministério da reconciliação, da redenção, da remissão, amados, né? Como ele fez isso, amado, tudo para satisfazer a vontade de Deus, a vontade do seu Pai, e diante dele ele fez tudo, ele não desobedeceu, muito pelo contrário, ele obedeceu a vontade de Deus, amados, ao invés da sua, amados. Ele não fez como o primeiro homem, amado, né? Somente, amados, no culto racional o homem pode, amados, entender, amado, essa coisa maravilhosa de Deus. O homem, amados, tem diante de si todos os meios para poder manifestar para Deus, amado, o quanto ele o adora, não só no culto individual, mas um culto permanente, amados. Em todo momento a gente tem que estar cultuando Deus na nossa vida, adorando Ele, amados, servindo a Ele em nossa vida, e usar todos os momentos, então, às vezes os de luta e dificuldade, mas também os de conquistas. Nós precisamos cultuar a Deus, irmãos, de uma forma racional e expressar a Deus, amado, todos os momentos que nós precisamos adorá-lo na nossa vida, meus amados irmãos, né? Como um fator de serviço, de adoração permanente a esse Deus maravilhoso. Meus amados, o cristão, amados, que dispõe do poder de Deus e nele reside o Espírito Santo, amado, ele tem tudo para servir, em especial, amado, exercitar da palavra de Deus, amado, poder passar a mensagem, falar do amor de Deus para o seu próximo, amado, e colocar a sua vida à disposição de Deus, amados, e colocar a sua vida à vontade do Senhor para fazer a vontade dele, como diz lá em Tiago 1,22, que a gente precisa fazer a vontade de Deus, irmãos. Não é? Em segundo lugar, amados, o verso de número 2, os padrões, amados, deste mundo, amados, os padrões do mundo vêm de uma insatisfação com o Filho de Deus. Os próprios judeus, amados, tiveram isso, né? E tudo que é feito, amado, do mundo é contra Deus, irmão, mostrando, amado, e utilizando aí, amado, todas as coisas, amado, para prender o homem natural, para aborrecer a Deus, para não conhecer a verdade. É isso que o mundo, amado, tem feito, meus queridos, né? Amados, estas pessoas que se tornaram alucinadas, fazendo e praticando tudo aquilo que desagrada a Deus, são os padrões do mundo, amado. E se prestarmos bem atenção, amados, às atividades aliciantes desta vida, amados, vamos compreender que o homem natural é levado para tornar-se um escravo do mundo, dos vícios, irmãos, não é? Os vícios que os homens, amados, têm em todo tipo de jogo, de festa, de coisas escusas, amados, nesta vida. Meus amados, no entanto, essas palavras são dirigidas aos cristãos lá de Roma, né? Para eles exercitarem a palavra de Deus, irmãos, para se atentar às coisas que são propostas por Deus para os cristãos. Olha, os padrões, amados, deste mundo, amado, não é? São alienantes e perigosos, que fazem os pecadores, amados, a tê-los como uma referência do ser humano, amados, que os tornam, amados, prioridade em tudo o que fazem, como os prazeres da carne, das práticas malignas, irmãos,
e todo tipo de coisas que são proibidas, são os desejos, os prazeres, são os padrões do mundo. É isso, amados, né? Os prazeres deste mundo, amados, são contrários aos prazeres, amados, espirituais, irmãos, né? Enquanto o homem é arrastado para o caminho, amado, do largo, da perdição e das coisas materiais desta vida, amado, isso estimula o seu afastamento cada vez mais da existência de um Deus que está no coração dele, lá o chipzinho lá, né? Imagem e semelhança, imagem e semelhança, há um Deus, existe um Deus, este mundo foi alguém que fez, essas coisas todas vieram do ser superior, mas o mundo faz tudo para afastar o homem da presença e dos sentimentos de Deus. Meus irmãos, os cristãos têm em sua vida pela frente o combate a essas práticas, amados, mundanas, amados. Fazendo o quê? Anunciando o evangelho, amados. A única maneira capaz de transformar o homem pecador da vida mundana e pregressa para uma vida nova é o evangelho. São tantas coisas, meus amados, que descaminham o homem, amados, nesta vida para o caminho largo da perdição, amados. Quem engana, amados, os homens na busca de prazeres mundanos, como a bebida, amados, que embriaga o homem e tira a sã consciência que ele tem, amados, o sexo, a prática de forma ilícita, que envolve torpeza de homens, não é? Esse servir de outros, não é? Como, amado, também as mulheres entre si, todo tipo de prostituição, amados. Olha, também usam-se a família, aliena ela com práticas e padrões imorais, amados. E todo tipo, amado, que o homem usa de forma errada e equivocada moralmente, isto, amado, e muito mais, leva os homens, irmãos, a se locupletarem dos prazeres mundanos desta vida. São os prazeres, são os referenciais do mundo, os padrões do mundo, meus amados, não é? Amados, ao contrário disso, Paulo, ele tinha o endereço certo, era para os cristãos de Roma, e para nós, irmãos, que deve se abster de todo tipo de prática mundana, porque isso afasta o crente, o cristão, dos caminhos do Senhor. E por último, meus irmãos, perfeita vontade de Deus, final do verso número 2 de Romanos 12. Olha, irmãos, a vontade de Deus. O nosso catecismo, em sua primeira pergunta, diz: o fim principal do homem, amados, é glorificar e gozá-lo para sempre. É uma indicação de adoração. Adorar a vontade de Deus, irmãos, para sempre, para satisfazer a esse Deus maravilhoso, amado, não é? Porque é nesta vida presente e na vida futura. Olha o que é que o verso 1 diz: peço que ofereça o seu corpo como sacrifício, o quê? Vivo, santo e agradável a Deus. Eita, que coisa maravilhosa, né? Olha, o cristão, amados, nova criatura, ele não deve se inclinar para as coisas desta vida, até mesmo as culturais, irmãos, né? Nada haverá, amados, com o cristão que deve, como alvo, buscar unicamente a vontade de Deus. Nada haverá, nada será de errado, né? Tudo dará certo, amado. Nem mesmo devemos, amados, nos comprometer com coisas, amados, entre aspas, não é? Que possam parecer que são boas, amado, não é? Mas em tudo o cristão deve buscar somente fazer a vontade de Deus e nada mais, irmãos, não é? O que deve ser a coisa normal cristã na vida, é o que o crente deve fazer, amado, e acima de tudo, que tudo esteja na vontade de Deus e nada pode ser dividido com Deus, irmãos. Não é? Eu vou fazer um pouquinho aqui e depois vou fazer a vontade de Deus. É a vontade de Deus, irmãos. Né? Eu quero concluir, amados, dizendo que, amados, o mundo impõe um padrão, isto é, uma fórmula, amados, de achatar os cristãos, amados. Relapsos, os que é pé no mato, pé no caminho, né? Pé do mundo, pé na igreja. Né? O mundo procura achatar essas pessoas, né? E levá-la para o caminho largo, amado. Né?
E o mundo oferece todos os meios de atração, amado, para conseguir, amado, levar os que estão acomodados a se afastarem ainda mais da presença de Deus. Sai dessa pandemia forte para ir servir a Deus, não é? Olha, certa vez, amados, um empresário, sabendo da situação cristã de alguns empregados, né, sabe o que ele fez? O cara era mau mesmo, disse, olha, tinha uns 20 empregados, tinha uns 5 crentes, ele disse, olha, 20 ingressos para ir ao MMA, porque fulano vai nocautear cicrano. Quer dizer, o mundo às vezes oferece esse tipo de coisa, essas vantagens e desvantagens da vida. Eu quero terminar, alô Dedé, contando uma historinha, né? Uma historinha do mundo hipócrita, um exemplo, né? De 2 pesos e de 2, não é nem medida, de 2 mexidas. Olha o que é que diz, né? Bem, o fulano de tal, chamado José, amado, foi passar o fim de semana fora e quando ele voltou, encontrou o seu colega João, né, que foi buscá-lo na estação rodoviária e foi logo lhe cantando, olha José, você nem imagina, né? Ô Zé, deu uma ventania tão grande mesmo aqui na cidade, que derrubou a metade da sua casa. Aí Zé, então, pensou assim, né? E disse, né? Isso não me espanta nem um pouco, João, né? Eu bem que lhe avisei que um dia os seus pecados iriam ser castigados, iriam ser pagos. Aí João disse, Zé, mas também, pois é, a sua casa caiu e a casa do outro aqui também caiu, né? Certo, amado? Então o vento derrubou ambas as casas, do amigo e de outro. Quer dizer, então os pecados aí foram tudo por causa dos pecados, não é? Amado, os desígnios de Deus, é Deus que sabe, não é? Que Deus nos ajude, amado, a compreender sua vontade, fazer a vontade dele, exercer o culto racional, verdadeiro para Deus. É isso que ele quer, uma vida comprometida totalmente com Deus. Que Deus te abençoe, amém?